Olá, alunos do canal Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre o artigo 1829, inciso 1 do Código Civil. Primeiramente, vamos entender o caput do artigo 1829, que diz: a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. Quando o artigo 1829 fala em sucessão legítima, ele está se referindo à ordem de sucessão que está prevista na lei. A ordem de sucessão pode se dar de duas formas: ou por determinação da lei, que é a sucessão legítima, ou pode se dar pela vontade da parte, que é quando a pessoa deixa um testamento. No artigo 1829, estudaremos a ordem de sucessão que está prevista na lei, ou seja, a ordem de sucessão legítima. Por isso que o caput do artigo 1829 fala que a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. Quando iremos aplicar a ordem de sucessão legítima que está prevista no artigo 1829? Iremos aplicar a ordem de sucessão legítima quando? Quando o falecido não deixou testamento, ou se o testamento foi julgado nulo, ou se o testamento caducou, ou ainda quando estamos tratando dos bens que não estão compreendidos no testamento. E qual é a ordem de sucessão prevista na lei? Qual é a ordem da sucessão legítima? O artigo 1829 traz a ordem de sucessão legítima, dizendo que primeiro é os descendentes em concorrência com o cônjuge, segundo, os ascendentes em concorrência com o cônjuge, terceiro, o cônjuge e quarto, os colaterais. Hoje vamos estudar apenas a ordem de sucessão prevista no inciso 1. Primeiramente, devemos saber que quando o artigo 1829 fala em cônjuge, o mesmo se aplica para o companheiro, tendo em vista que o STF firmou entendimento de que o artigo 1829 se aplica tanto para o casamento quanto para a união estável, não havendo distinção entre cônjuge e companheiro. Como podemos verificar pelo inciso 1, os primeiros na ordem de sucessão são os descendentes, ou seja, os filhos, os netos, os bisnetos, sendo que os descendentes mais próximos têm preferência sobre os descendentes mais remotos. Por exemplo, os filhos têm preferência sobre os netos. Então, quando uma pessoa morre, os primeiros herdeiros na ordem de sucessão legítima serão os filhos da pessoa morta. Por exemplo, João é solteiro. João faleceu e deixou um imóvel e um filho único. A herança de João irá para o seu filho, que é seu descendente, e que é o primeiro herdeiro na ordem de sucessão. Ocorre que em algumas situações os descendentes concorrem com o cônjuge da pessoa falecida. O que quer dizer isso? O que quer dizer concorre? Quer dizer que o cônjuge também é herdeiro juntamente com o descendente, conforme está previsto no inciso 1 do artigo 1829. Diz o artigo 1829, inciso 1, que a herança irá para os descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, exceto se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens, ou se no regime da comunhão parcial, o autor da herança, o falecido, não houver deixado bens particulares. Então, como podemos ver, o cônjuge concorre com os descendentes somente em alguns casos, sendo que o inciso 1 prevê algumas exceções em que não concorre. Na tabela abaixo, podemos ver as situações que estão previstas no inciso 1 do artigo 1829, em que os cônjuges não concorrem com os descendentes e, consequentemente, as situações em que concorrem. No regime da comunhão universal de bens, o cônjuge não concorre com os descendentes. Isso quer dizer que a herança irá apenas para os descendentes. Também, no regime da separação obrigatória de bens, o cônjuge não concorre com os descendentes. E da mesma forma, no regime da comunhão parcial de bens, sem ter deixado bens próprios, o cônjuge também não concorre com os descendentes. Já no regime da comunhão parcial de bens com bens particulares, o cônjuge concorre com o herdeiro em relação aos bens particulares do falecido. E no regime da separação de bens, o cônjuge concorre com os descendentes na herança.
Então vamos ver um exemplo em que um cônjuge não concorre com o descendente por ter adotado o regime da comunhão universal de bens, pois no regime da comunhão universal de bens o cônjuge já é meio, já tem 50% do patrimônio do casal, assim não será herdeiro. João é casado pelo regime da comunhão universal de bens com Maria. João e Maria possuem um filho chamado Pedro. João faleceu. João e Maria possuíam uma casa, um imóvel. O artigo 1829, inciso 1 do Código Civil diz que a sucessão se dará em favor dos descendentes em concorrência com o cônjuge, exceto se o cônjuge for casado com o falecido no regime da comunhão universal de bens. E aí, o cônjuge, nesse caso, não concorre com os descendentes. No presente caso, Maria é casada com João no regime da comunhão universal de bens, portanto, Maria não irá concorrer com os descendentes de João. Como Maria já é meeira do patrimônio do casal, ou seja, Maria já tem 50% da casa e João tinha os outros 50% da casa, a parte de João, que é os 50% da casa, será herdada apenas pelo seu filho Pedro. Agora vamos ver um segundo exemplo em que o cônjuge não concorre com o descendente por ter casado no regime da separação obrigatória de bens, que ocorre nos casos do artigo 1641. João tem 73 anos de idade e casou com Maria. João e Maria não fizeram um pacto antinupcial para definir o regime de bens. Então, os dois são casados pelo regime da comunhão, da separação obrigatória de bens. João possuía 2 filhos, Pedro e Ana. E João possuía uma casa, um imóvel. O artigo 1829, inciso 1, diz que a sucessão se dará em favor dos descendentes em concorrência com o cônjuge, exceto se o cônjuge for casado no regime da separação obrigatória de bens. No nosso caso, Maria é casada com João no regime da separação obrigatória de bens, por João ter mais de 70 anos quando casou. Portanto, Maria não irá concorrer com os descendentes de João. Assim, a herança de João irá apenas para seus 2 filhos, 50% para Pedro e 50% para Ana. Agora, um terceiro exemplo em que o cônjuge não concorre com os descendentes porque ele vivia no regime da comunhão parcial de bens e não deixou bens particulares. Então, João convive com Maria pelo regime da comunhão parcial de bens. João e Maria têm um filho chamado Pedro. João faleceu. João deixou apenas uma casa, um imóvel que adquiriu enquanto vivia com Maria. Assim, Maria é meeira de João, sendo que Maria possui 50% da casa e João possui 50% da casa. O artigo 1829, inciso 1, diz que a sucessão se dará em favor dos descendentes em concorrência com o cônjuge, exceto se, no regime da comunhão parcial de bens, o autor da herança não houver deixado bens particulares. João não deixou bens particulares, bens que seriam só dele, haja vista que todo o seu patrimônio foi adquirido em conjunto com Maria. Então, no nosso caso, Maria e João convivem no regime da comunhão parcial de bens, e João não deixou bens particulares. Portanto, Maria não será herdeira de João e não irá concorrer com os descendentes de João. Assim, a herança de João, que é os 50% da casa, irá apenas para o seu filho Pedro. Agora, um exemplo em que o cônjuge concorre com os descendentes por conviver no regime da comunhão parcial de bens e ter deixado bens particulares. Então, João convive com Maria pelo regime da comunhão parcial de bens. João e Maria têm um filho chamado Pedro e João faleceu. João deixou uma casa que adquiriu enquanto convivia com Maria e João deixou um sítio que ele havia herdado de seu pai. Assim, a casa pertence 50% a Maria e 50% a João. Mas o sítio é um bem particular apenas de João, então pertence 100% a João. O inciso 1 diz que a sucessão se dará em favor dos descendentes em concorrência com o cônjuge, exceto se o falecido não deixou bens particulares. Ocorre que João deixou bens particulares. Então, no nosso caso, Maria não será herdeira de João na casa, tendo em vista que a casa ela já é meeira da casa, ela já possui 50% da casa. No entanto, quanto ao sítio, que é um bem particular de João, aí
Aí sim, Maria irá concorrer como herdeira com o descendente Pedro. Assim, no sítio, Maria será herdeira e o sítio será dividido 50% para Pedro e 50% para Maria. Agora um exemplo em que o cônjuge ele concorre com o descendente por conviver no regime da separação de bens. No regime da separação de bens, o falecido possui somente bens particulares. Por esse motivo, o cônjuge que não é meeiro concorre com os descendentes. João é casado pelo regime da separação de bens com Maria. João possui um filho chamado Pedro. João possui uma casa e um carro. O inciso 1 diz que a sucessão se dará em favor dos descendentes em concorrência com o cônjuge. O regime da separação de bens não está previsto como exceção ali no inciso 1 do artigo 1829. Então, como a separação de bens não é uma exceção, a herança de João será dividida entre o descendente, que é o seu filho, e o seu cônjuge, que é Maria, 50% para cada um. Vamos concluir a nossa aula de hoje. O artigo 1829 diz que a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. Nós temos o inciso 1, que tem o primeiro da ordem de sucessão, que são os descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. E as exceções em que o cônjuge não concorre com os descendentes são: se for casado com o falecido no regime da comunhão universal, ou for no da separação obrigatória de bens, ou no regime da comunhão parcial de bens e o autor da herança não houver deixado bens particulares. Sendo assim, o cônjuge concorre com os descendentes no regime da comunhão parcial de bens quanto aos bens particulares do falecido e no regime da separação de bens. O cônjuge e o companheiro têm os mesmos direitos sucessórios. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal Direito em Tela.